A TV Grão-Pará apresenta Agora é com Matoso. No programa Agora é com Matoso aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, nesta edição, nós vamos tratar da operação Covid-19, doações dos Emirados Árabes. Isso representa crédito do país lá fora. Um programa sobre Floresta Mais, para incentivar o agricultor a continuar fazendo o seu trabalho sem dizimar com a floresta. O governo apoia, muito importante a gente saber disso. Nós vamos ter informações também sobre a questão da gravidez. E aí, que tipo de risco pode acontecer no caso do Covid? Nós vamos saber de bilhões em investimentos para garantir possibilidades de emprego no país. Precisamos saber de outras coisas que acontecem no país, não é isso? Nós vamos tratar também do futebol, Remy e Paysandu se preparando, o campeonato recomeça em 1º de agosto, dia 8 de agosto já vem a Série C. Existe um grupo de WhatsApp e eu, com muita felicidade, eu me sinto muito feliz em participar. A gentileza do pessoal que está lá, doutor Hernan Souza Filho, que hoje mora nos Estados Unidos, o Redivaldo Lima, nosso querido colega cronista que mora em Bragança, o Livaldo, né, o Edmir, o Tiago, que está em Macapá, que jogou Ituna, Remy Paysandu, Jorginho em Macapá, tantos e tantos. Paulo Seráfico. E aí, quando o Hernan falou de um livro, em breve eu vou mostrar o teu livro, Hernan, porque eu já peguei o do Nelson Maués. Infelizmente, eu não fui no lançamento do livro do Nelson Maués ano passado, porque eu estava num processo pós-cirúrgico, né? Umas situações complicadas e não pude ir, né? Mas o livro garantido, eu fui buscar lá com o nosso querido Paulo Seráfico, que é um dos criadores da Associação Master Paraense de Basquetebol. O livro do Nelson é este aqui, que a gente registra com muito carinho, muito respeito. É um cara que tem uma história de seleção brasileira de basquete, de Mosqueiro a Xangai. Que viagem é essa, né? Ele vai contando a história, tem toda uma situação muito legal. Eu vi aqui, eu não li ainda o livro, só a apresentação, só o prefácio. O homem de atitude que é Nelson Maués, brilhante, uma figura simpaticíssima, tá certo? Faz aqui, vai colocando o agradecimento aos seus filhos, a amigos. Na apresentação vai contando como é que foi essa história. Que viagem é essa? De Mosqueiro a Xangai. Xangai, só para dizer assim, lá representando com dignidade o nosso estado do Pará, dirigindo uma delegação brasileira de basquetebol. No livro conta bem isso. E um nascimento que começa com a história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Muito bacana, eu registro com muito carinho. O De Mosqueiro a Xangai, que viagem é essa? O livro assinado pelo grande jogador de basquete, um ídolo do basquete regional e também com expressão nacional, o Nelson Maués. E aliás, aqui me permita citar também alguns nomes que nos assistem. A gente vai descobrindo cada vez mais tantas e tantas pessoas que assistem o Agora é com Matoso. Por exemplo, aqui ele cita nomes, eu sou meio ruim de achar, agradece aos filhos, aos pais, a Fernando Maués Júnior, eu conheço Fernando Maués, José Megali, também o Nelson Chaves, conselheiro Nelson Chaves, que tem uma história também do basquete, o Nelson, grande esportista. O Pedro Galvão, um homem forte da publicidade. Rosenildo Franco, aliás, tive a oportunidade de lidar com quase todos eles diretamente. Fernando Maués Júnior, na parte do esporte, o Nelson Chaves, no parlamento, nos trabalhos sociais, de drenagem, né, no Conselho do Tribunal de Contas do Estado, Pedro Galvão, na área da publicidade, o Rosenildo Franco, aliás, o Rosenildo Franco foi produtor e diretor de um programa que eu comecei a apresentar no início da minha carreira, na Rádio Guajará M, em 1970, As Quentes do Cashbox, entre outras pessoas que participam do livro De Mosqueiro a Xangai. Que viagem é essa do querido Nelson Maués? Pessoal, é o seguinte, um ministro que aos poucos começa a aparecer mais, porque o Brasil hoje ele vive, a mídia de um modo em geral convide, Flávio Bolsonaro, tem que falar, claro que tem que falar. Quem tem roupa no quaradouro tem que investigar,
Não é passar a mão na cabeça, não, toalhas quentes, não, tem que investigar. Mas nós não podemos deixar de mostrar para o povo brasileiro outras coisas que estão acontecendo a partir dos recursos que nós, povo brasileiro, pagamos ao erário, tá certo? Pelos impostos. Então, essa matéria que é muito importante, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esse moço vem dando uma aula, não aparece muito, sobre o que vem acontecendo nesse país. E aí, mais uma das suas participações do governo Bolsonaro sobre investimento de mais de 3 bilhões e meio buscando geração de emprego, geração de renda. Veja aí da TV Brasil. Para o segundo semestre, estão previstas a entrega de 33 obras e 14 leilões, sendo 3 concessões e 11 arrendamentos portuários, além de 2 renovações de concessão de ferrovias. Além disso, devem ser publicados mais 16 editais de leilão de projetos de infraestrutura. O ministro da Infraestrutura se mostrou otimista quanto ao interesse dos investidores no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, entre os diferenciais do país está o respeito aos contratos e as várias opções de projetos atraentes para a iniciativa privada. Segundo o ministro, as obras garantem emprego e renda para os brasileiros. Na pandemia, vocês vão vender ativo. Nosso foco nunca foi arrecadação, não é isso. Nosso foco é gerar investimento, melhorar o serviço prestado para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Melhorar a percepção do que é infraestrutura, aumentar a nossa competitividade, reduzir o custo do Brasil e, sobretudo, gerar emprego. As obras por todo o país continuaram sendo executadas e entregues neste primeiro semestre. Entre as obras deste primeiro semestre está a ampliação do aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, e a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas rodovias foram entregues 127 quilômetros de novas duplicações e 88 quilômetros de novas pavimentações. Os portos de Parintins e Coari, no Amazonas, e Turiaçu, no Maranhão, ficaram prontos. Ainda neste primeiro semestre, foi renovada a concessão ferroviária da Malha Paulista, garantindo 6 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos e cerca de 10 mil empregos. Bom, nessa relação aí, então parabéns, doutor Tarcísio, é muito importante, é um ministro muito tranquilo, muito sereno, muito equilibrado, de uma competência admirável. Um dia desse eu estava vendo uma matéria que infelizmente a gente não vê muito na mídia, né? Precisa a gente receber de outros grupos. Eu escolhi alguns grupos para participar com informações sérias. Quero saber de fake news, não. E olha, é um trabalho danado para a gente votar, porque tem muita fake news, muita gente que não tem o que fazer, inventa mentira, tá certo? Quando é a notícia, é mentira, é invenção. Isso não pode acontecer, tá? Então eu estava vendo uma matéria do doutor Tarcísio, do ministro, sobre como foi feito o caso lá da 163, 52 quilômetros, o caso da Transamazônica. Todo um planejamento, cidadão. Para nós nortistas, nós sabemos quanto tempo chove aqui. Então, há um estudo de que na Amazônia só existem rigorosamente 4 meses de verão pleno. E aí, os 8 meses, como faz a maior parte dos administradores nessa nossa região, e embromam durante o inverno, dizem: não, está chovendo muito, não dá para fazer, o inverno está atrapalhando. Sim, pô, e o que vocês fizeram no verão? Por que não houve planejamento? Por que não houve aceleração das obras no período do verão para não chegar no inverno o povo ficar sofrendo com enchentes, vazamentos, canais entupidos, essa choradeira? O cidadão precisa ficar atento e não acreditar nos mesmos políticos que vêm com a mesma conversa de sempre. Nós sabemos que tem inverno. Pô, bicho, eu estou me aposentando de novo. Só que dessa vez sem vencimento, né? Tá certo? Mas o papo é o mesmo. É preciso a gente mudar esse quadro. Não dá. E esse jovem ministro da Infraestrutura dá uma aula. No inverno se faz assim, assim, assim. Se prepara todo o caminho. Aliás, lembra-se muito a história da formiguinha, aquela, como é que chama? Fábula da formiga e da cigarra, né? Eu preparo desde agora. Quando chegar lá na frente, que eu não puder trabalhar, eu já tenho aí o que me cuidar, como me cuidar, enfim. Então, parabéns. Um outro programa que já começa a falar na história das queimadas, Amazônia, que todo ano tem, há décadas e décadas. Mas de um ano passado para cá começou a se falar mais. O ministro Ricardo Salles
com o apoio, claro, do presidente da República, com um programa que vai na ordem de R$500 milhões para iniciar esse trabalho de apoiamento aos agricultores. Planta sem derrubar. Acompanhe mais detalhes dessa emissora oficial da TV Brasil. Veja aí. O Floresta Mais vai remunerar os donos de terra que preservarem o meio ambiente e recuperarem áreas degradadas. O projeto vai contar com R$500 milhões do Fundo Verde do Clima para pagar pelos serviços ambientais. O projeto piloto terá a participação do setor privado e vai contar ainda com recursos internacionais. O proprietário de terra que combater incêndios, proteger a vegetação nativa, plantar árvores e fizer o monitoramento e a vigilância desse terreno será o foco do programa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é o maior programa do mundo de proteção e valorização de quem cuida da vegetação nativa da Amazônia Legal. Remunerar aquela pessoa que preserva, que cuida da reserva legal, que tem excedente de reserva legal, que cuida das áreas de preservação permanente. Ou seja, nessa política de preservação e cuidado com a floresta amazônica, não é só punir e fiscalizar, mas também incentivar quem faz as coisas direito. Muito bom, bacana, providências. E cada um tomar cuidado, né, dos seus espaços, garantir as árvores, tá certo? É fazer obra. Por exemplo, uma pergunta. As árvores que foram derrubadas na trilha do BRT, na Augusto Montenegro, elas foram substituídas? Se foram substituídas em algum outro lugar da região metropolitana de Belém, me aponte aí, me ajuda. Árvores. O progresso tem que existir, porque tá aí, ó. O BRT ainda fechado, porque os ônibus, porque não pode abrir as janelas, tá entendendo? Tá parado. Sem transporte e sem sombra de uma árvore. Entendeu? É possível agregar a modernidade, a tecnologia ao progresso sem dizimar a natureza. Mas não deixamos de falar do tardo Covid-19. Meus amigos, veja a relação, apesar de alguns brasileiros viverem lutando contra o Brasil porque não gosta do fulano ou do beltrano, tá aí a prova da credibilidade do nosso país lá fora. Uma doação com mais de 10 toneladas de equipamentos no combate ao Covid-19, uma doação que vem numa parceria, numa cooperação com os Emirados Árabes. Veja essa matéria também oficial. É isso mesmo, e olha só, nessas 10 toneladas tem máscaras, luvas, testes rápidos e roupas médicas. O Ministério da Defesa recebeu esse material e vai cuidar da logística para que depois o Ministério da Saúde faça a distribuição. A ação faz parte da Operação Covid-19, que é coordenada pelas Forças Armadas que é coordenada pelo Ministério da Defesa e envolve as Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica tem empregado diariamente até 34 mil militares nesse trabalho durante a pandemia. E só para se ter uma ideia, em 3 meses os aviões da Força Aérea transportaram 350 toneladas de materiais de saúde. E o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degô, acompanhou hoje cedinho lá na base aérea de Brasília a chegada desses materiais doados pelos Emirados Árabes. Vamos ouvir o que ele disse. Em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido àquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia de defesa. É isso, quem tem crédito, apesar de ter brasileiro aqui que fica falando mal, só apontando o dedo, só apontando o defeito, não consegue enxergar um palmo adiante do nariz do que tem de positivo, o mundo lá fora está vendo. E coopera com o país. Porque sabe que o nosso país, apesar de ser riquíssimo, não atinge os níveis de riqueza dos países do primeiro mundo, nem dos países que estão aí como emergentes. Os BRICS, por exemplo. Nós ainda temos muitas deficiências por aqui. Um dos grandes motivos, corrupção. O pior, corrupção que é aplaudida por alguns. Aplaudida por alguns que se dão bem com a corrupção e aplaudida por alguns pela ignorância, graças à falta de educação.
né? Graças à falta de educação. Mas a gente precisa sempre reagir. Ainda sobre o Covid-19, e quando a mulher está grávida? Quais as consequências que podem ter na gravidade, no caso do recém-nascido? Uma pesquisa está sendo feita sobre este tema. Acompanhe, que é muito importante, porque as mulheres continuam engravidando e continuam nascendo crianças. Jéssica descobriu que estava com o Covid-19 há menos de um mês. Agora está na reta final da gestação e conta como foram os sintomas. Tive uma gripe bem forte, mas não tive febre, nem falta de ar, nem sintoma grave. Eu fiquei bastante preocupada. Depois do atendimento no hospital de referência em tratamento da doença no Distrito Federal e já curada, Jéssica foi encaminhada para terminar o pré-natal no Hospital Universitário de Brasília. O HUB está realizando uma pesquisa que envolve mulheres gestantes que tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. O objetivo é analisar os efeitos do vírus durante a gestação, o parto, puerpério e no recém-nascido. Esse acompanhamento será a partir de qualquer trimestre da gravidez, com todos os exames que são necessários, com as ecografias obstétricas para avaliar o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O estudo é uma parceria do Hospital Universitário, da Universidade de Brasília e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O trabalho envolve profissionais de diversas áreas da saúde que vão acompanhar 300 gestantes para avaliar, por exemplo, se a Covid-19 aumenta o risco de abortamento, parto prematuro, pré-eclâmpsia e malformação fetal. E se o vírus pode ser transmitido da mãe para o filho. Os bebês também serão acompanhados desde o nascimento até os 5 anos de idade. O objetivo é estar atento a qualquer alteração no crescimento e neurodesenvolvimento dessas crianças, para que a gente possa oferecer qualquer intervenção e terapêutica o mais precoce possível. Cobre da mídia. Eu queria informar para vocês, eu vi uma notícia esses dias, meu Deus, porque é tanto lugar que a gente vê, mas como aumentou o Google. Aliás, é o Google, é só ir lá no Google. O Google constatou que há um aumento muito grande da população, da participação da população nas pesquisas para saber mais sobre o coronavírus. Está entendendo? E é muito importante, porque, meus amigos, não pensem em vocês que eu já não vou dizer quase piro, fiquei distante, mas que eu fiquei confuso, eu fiquei. Uma vez eu dei um depoimento aqui, que naquele... Olha, quando você sair, você chegar, pega a sanitária, passa aqui, passa acolá, eu acabei uma calça novinha. Tão perturbado, tão amalucado, que eu disse agora, pega isso, passa, lava o pé, lava o cabelo, lava a mão, lava... Senão tu vai morrer, tu é velho. Mas doidice, pô. É tanta gente que fala tanta coisa. Se a gente fosse basear em cada depoimento que a gente ouve, em cada sugestão, em cada receita, o cara pira. Então é fundamental a gente ficar atento para quem sabe, não é para olhudo. Então tudo que a gente procura falar aqui é rigorosamente pesquisado e a gente dá a fonte. Então quando a gente fala do Google, pesquisa feita, é o povo que não está indo atrás de fake news. Vá lá atrás, vamos lá. Edson Matoso falou que o governo de Bolsonaro construiu 500 mil unidades, ano passado, unidades habitacionais, sendo que 400 mil foram conclusão dos governos passados e fez mais 100 mil unidades já no governo dele. Quer que eu lhe dê a fonte? A live do presidente da quinta-feira passada que eu ouvi na Jovem Pan. Fonte. Você acha que eu falei errado? Então vá lá e pesquise. Está entendendo? Essa que é a questão. Por isso que hoje eu estou muito de olho num grupo chamado Paranews, muito bacana, do Evandro Corrêa e grandes outros. Do Evandro Corrêa não, o Evandro Corrêa que é um dos administradores, e em breve a gente observando quantas notícias maravilhosas do Pará que nós vamos divulgar. Então essa notícia aqui, por exemplo, essa que a gente ouviu também de Brasília, sobre a vacina H1N1. Da meta que se esperava alcançar das 80 milhões de doses de vacina, a ideia é alcançar 90%. Atingiu 88%, sabe de quem? Sabe de quem? Dos idosos. Os idosos dando uma aula, querem viver os idosos, vamos viver.
88% dos idosos se vacinaram numa meta prevista de 90%. Isso é muito bom. Aliás, 88% se vacinaram numa meta de 90%. Os idosos passaram, chegaram a 119%. Tá vendo? Estamos ficando velhos, né, velho? Não é leso. Nós estamos com idoso. Não é leso. Então, 119% foi além dos que se previa a vacina dos idosos. Acharam que a academia é só pro cara? Para mim não é, meu irmão. Eu não sou bonitão, eu não sou musculoso, bíceps, peitão, como é que chama esse negócio aqui? Tanquinho, não. Aliás, o meu é um barril. Mas eu preciso de academia para efeito de tratamento de saúde, pô. Eu fiz uma cirurgia na coluna, tá certo? Como eu, milhares e milhares, eu estou falando do meu caso, mas não é só o idoso não, a idosa não, jovens, pessoas que têm problema, questão de recuperação. A academia não é só para musculação não, é saúde. Ufa, inclusive a Ananideu, hein, pioneiro? A partir do dia 1º de julho, estaremos abrindo as academias com funcionamento de 50% da sua capacidade. Estaremos abrindo os restaurantes também com 50% do seu funcionamento e fazendo com que as pessoas possam estar no mínimo 2 metros distante uma da outra. Estamos liberando também as quadras esportivas ao ar livre. Isso é fundamental para que as pessoas possam praticar o esporte. E em breve, se Deus quiser, também a educação. Com isso, nós vamos retomar e fazer com que a economia do município de Ananindeua seja, com certeza, aquela economia que todos sonham e que ninguém tenha prejuízo, que todos possam ganhar o seu dinheiro trabalhando honestamente e, acima de tudo, prestando o serviço à sociedade. Porque diz que restaurante, eu sei que tem a questão da aglomeração, mas não podia ter sido trabalhado antes. Eu não estou falando de ti, Pedro, eu estou falando de todos, porque resolveram criar caso e não sentaram para conversar, né? Mas, enfim, eu não vou discutir, isso é uma outra discussão que caberia muito tempo. Finalmente, o pessoal que trabalha em academia e trabalha em restaurante vai poder voltar a trabalhar. Uma outra que vem de Ananindeua, a Ana Campos nos manda de lá, assessoria de comunicação, sobre um centro poliesportivo no Jaderlândia. Lazer é saúde, saúde é vida, tá certo. Agora, aquela história, olhar bem a transparência dos investimentos. Agora nós estamos aqui próximo do Francisquinho. Estamos fazendo um complexo onde as pessoas vão poder caminhar. É uma praça muito grande que vai servir a comunidade do Jaderlândia. Isso quer dizer que nós estamos preocupados não só em fazer ruas, asfaltar ruas, em preparar a saúde, a educação, mas também com o lazer das pessoas. É uma preocupação constante que nós temos com a comunidade, preocupação constante com o bem-estar das pessoas. Nós vamos continuar fazendo isso. Eu falei de restaurante, de academia, de lazer, de Ananindeua, tudo isso nos dá imunidade, nos dá fortalecimento, saúde. Por falar nisso, para que a gente não chegue numa doença, né? E aí aquela briga com a morte. Mas graças a Deus que no hospital Dom Vicente Zico houve uma queda. Eu espero que nesta hora que você esteja ouvindo tenha aumentado o número de dias sem óbitos. Porque essa matéria que eu vou colocar agora, o meu querido Marcelo Pimenta, tá certo? Que eu conheço há muitos anos, vai sair o Zenaldo, eu vou continuar amigo do Marcelo. Vou continuar. Conheço, é sangue bom, independente desta aí. Aquela bajulação que tem no gabinete do Zenaldo, que precisam manter os seus cargos, bajulando para ele. Deixa para lá. A minha amizade com o Marcelo está acima disso. E é dele que eu passo essa informação que vem do período 5 dias sem óbito no Dom Vicente. Isso é bom, isso é bom. Durante todo o seu período de funcionamento, o Hospital de Referência Municipal no Tratamento à Covid-19, o Dom Vicente Zico, registra um número de altas 3 vezes maior que o número de óbitos. A Milene Rodrigues foi quem recebeu alta na tarde desta sexta-feira. A Milene foi muito bem tratada, muito bem assistida por toda a equipe. Tiveram todos os cuidados com ela, até o final desse processo, que é bem complicado, mas estamos aí, né? Ela está saindo vitoriosa dessa batalha. Graças a Deus estamos num certo período sem incidências de óbito, mas estamos preparados, né? Estamos nos preparando a cada dia para sempre estar oferecendo um serviço de qualidade, uma assistência imediata ao paciente. Mas para isso é importante que a população tenha consciência ainda da necessidade dos cuidados gerais, para que a gente não recaia
nessa superlotação e o serviço ficar sem ter condições de oferecer o atendimento digno e de qualidade para os usuários. Aliás, viu, Marcelo? Você me mandou também essa informação e você me apresentou o Dr. Cláudio da Cezan lá naquela inauguração. Eu estava lá fazendo no programa Gente da Gente a inauguração daquela obra ali no Curió-Tinga. Mas ali eu me lembro na matéria que teve um cidadão que viveu reclamando, porque lembra aquele aguaceiro que fica no Curió-Tinga? Rapaz, o doutor Cláudio, ele é mais ou menos da minha altura. Mas mesmo assim, olha o tamanho da galeria. Isso é obra, pô. Ufa, nunca é tarde. Sei lá, para 30, 40 anos, a gente precisa pensar assim, para resolver o problema da enchente daquela área ali do Curió-Tinga. Veja aí. Estou historiando aqui a obra da João Paulo II, já está muito avançado. Essa grande galeria aqui, que é da Duelo, que vão suportar toda essa água que ficava acumulada aqui na pista, trazendo transtornos a todos que passavam e moravam aqui. Essa galeria, ela tem a capacidade, depois de pronta, finalizada, de receber mais de 7 piscinas olímpicas de água. Que é uma grande vazão que vai suportar, retirando toda essa água que ficava no entorno e na pista da João Paulo e levando para o canal. E assim, resolvendo esse problema histórico que existia aqui no Curió-Tinga. Agora vamos para o futebol? Parabéns, você viu? Galeria, passa até da televisão, né? Tá o doutor Cláudio lá no meio. Muito legal. Esse tipo de obra, eu só não entendo, só agora, aos 49 do segundo tempo, Zé Naldo. Mas, enfim. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vai começar o Parazão. Eu gostava muito das sonoras do Ricardo Gluckpol, presidente do Paysandu. Bem detalhado, bem didático, bem pedagógico. Gostava muito. Eu me informava muito com ele, porque eu achava de todas as sonoras que eu ouvia, as melhores que eu vi era do Ricardo, né? Já no Clube do Remo, nós temos o Fábio Bentes, que vem fazendo um trabalho, vem ajustando as contas, tá certo? Já se fala na eleição do Clube do Remo, o Fábio, pera lá, ele quer cumprir o trabalho dele, vem um Parazão, vem a Série C. Até agora ninguém se inscreveu, sinceramente. Fábio Bentes não precisa de mim para nada. Mas se eu votasse, eu votaria no Fábio Bentes para continuar esse trabalho que esse rapaz veio fazendo no Clube do Remo. Olha, esse no campo administrativo, o Remo tem eleição no final do ano. No campo de jogo, o Remo vem se preparando e um dos jogadores que perde, sem nenhuma dúvida, uma grande perda é o Jansen, Rafael Jansen, que foi para a Europa, jogador com 31 anos de idade. Europa não, parece que foi para Israel. É uma chance de ganhar um troco melhor no final de carreira, né? Sabe como é que é? Independência financeira, mas em compensação o Clube do Remo de volta, traz de volta o menino Kevin, que eu tive a oportunidade de narrar alguns jogos do Sub-17 do Kevin. Inclusive esse aí, porque a gente não vai ser hipócrita e mostrar, como é que chama, DVD de melhores momentos, não. É preciso mostrar que o menino deu a volta por cima, por exemplo, desse lance. Lembra, Kevin? Eu sei que você não gosta de lembrar, mas eu bora lembrar, que é para não errar de novo. Veja aí, foi num repá. Olha o Paysandu tentando, buscando, não deu. A zaga cortando de lá com o Fábio Christian. E vacilou. Vacilou, olha a chance do Paysandu. É gol! Gol do Paysandu. Uma falha clamorosa. O jogador número 4, o Kevin, pede desculpa. Que é isso, minha gente? Acontece, né, Kevin? Depois ele se firmou nesse jogo, se tornou um paredão ali na defesa, tá certo? O Paysandu botou 2-0 e o Remo virou para 5-2. Kevin estava lá. Mas em compensação, sim, Matoso, tu não vai lembrar aquele golaço que ele fez de bicicleta já como profissional no Paragominas? Claro que vou. Transmissão da cultura, veja aí. No cruzamento do Echeverria, reveja. Na bola rebatida, olha o que ele fez, meu amigo. Que golaço é do zagueiro do garoto. A gente falava da personalidade. E que bicicleta, que golão. Zagueiro Kevin fazendo o Remo 1, Paragominas 0. Pois é, parece que foi o Jorge Andes que estava narrando esse jogo, né, Jorjão? Um abraço aí. Espiga. Deixa eu falar mais aqui.
E aí foi esse lance. E agora é um vídeo que a gente recebeu da assessoria de comunicação do Remo, mandado lá pela Samara Miranda, que está no Instagram. Esse vídeo aí do Kevin está voltando. Wipe it down. 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 Won't you wipe it down? Won't you wipe it down? Agora vamos lá. Agora, bacana, Kevin, sucesso. Vamos nessa. Deixa eu botar aqui, eu fiz umas anotações, porque é muita coisa. Terminou antes da pandemia, tá certo? O Campeonato Paraense estava assim, a classificação, o Paysandu em primeiro 19, Remo segundo 17, Castanhal 14, Paragominas com 13 e Águia com 11. Mas olha, o Independente e o Bragantino também, mesmo com 8, ainda estão na briga. Pode chegar a 14. Eles jogam no dia 1º, Bragantino e Independente. Quem perder daí dança. Aliás, se empatarem, morrem abraçados. Mas é bom lembrar que, em função de tudo isso, não vai ter rebaixamento nessa competição. Não vai ter este ano, tá certo? O rebaixamento. Outros jogos que nós vamos ter. O Castanhal é o terceiro colocado, vai pegar o Tapajós, que está lá embaixo, tendo dificuldades para segurar. Mas como não vai ser rebaixado, né, vai honrar o nome Tapajós. Castanhal e Tapajós. Aí nós temos outros jogos. Paysandu e Paragominas no dia 1º/8, à noite, né? É na 9ª rodada, no Mangueirão, e no dia seguinte, dia 2, Clube do Remo e Águia. Clube do Remo e Águia. Portanto, são os 4 aí brigando também, porque o Castanhal tem em terceiro lugar. Agora eu vou falar um pouco aqui, essa é a composição. Nós vamos ter a 9ª rodada, a 10ª terminou, vamos para o quadrangular que vai decidir o título, tá certo? E logo depois já vem a Série C. E aí, no campo da motivação, né? Motivação não, o jogador tem que estar motivado. Essa é a profissão dele. É aquilo que ele gosta de fazer, é dali que ele tira o sustento dele. Então essa é a motivação. Mas depois dessa pandemia, entra a questão do estímulo. Porra, como é que eu vou voltar? Vamos estimular. Porque nos bastidores, por exemplo, pessoal do Remo, manda uma para mim que eu divulgo também. Essa eu peguei do grupo Aqui Tem História, que é administrado pelo Redivaldo Lima, tá bom? Do nosso querido Rui Salles, que foi presidente na época do Asdrubal, daquele título de 1991. Pra cima, papão! Amigos bicolores, a gente recebeu do Paysandu, nos mande do Remo, que a gente divulga com o maior prazer. Nos mande aí do Castanhal, que eu divulgo com o maior prazer. Qual é outro time? Do Águia, do Paragominas, que estão na briga, mas com o maior prazer. É porque essa turma do Paysandu tem uma discografia muito interessante, né? Manda lá. Um grande abraço, fiquem com Deus, um abraço fraterno a todas as famílias. Vamos curtir o veraneio? Vamos. Vamos fazer não sei o quê? Vamos, mas mantendo a distância,
máscara, água e sabão, por 20 segundos pelo menos, tá certo? Álcool, gel. Maneirar, vamos maneirar. Um abraço, pessoal.